Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Vamos passar alguns avisos à igreja antes de a gente começar a mensagem de hoje, né? Lembra a igreja, nossa programação normal. Quarta-feira nós teremos o culto da vitória. Às 19h30, faço um convite para você, venha congregar conosco, venha ouvir uma palavra de Deus. Nós estamos falando nesse mês a respeito da maravilhosa graça, né? Convido você, venha ouvir, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A graça, ela influi no momento da nossa salvação, mas ela nos conduz em toda a caminhada cristã. Nós precisamos entender o que é a graça do Senhor e como ela opera nas nossas vidas. Amém? Quarta-feira, às 19h30, mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. No próximo sábado, nós teremos um relógio de oração. Se você não sabe, você está nos ouvindo hoje, nós teremos um relógio de oração, e esse relógio vai funcionar das 12 horas, meio-dia de sábado, até as 12 horas, ou meio-dia de domingo, tá? Então, vamos ser 24 horas de oração sem cessar. Oração sem cessar, amém? Tem alguns irmãos que estão responsáveis pelo período, mas eu convido você a vir orar conosco. Não é só para esses irmãos que estão responsáveis, para eles virem orar. A oração, ela é um encargo da igreja. Todos nós somos chamados a orar, a ter intimidade com Deus, a interceder pela obra de Deus, a interceder pelas pessoas. Eu faço então esse convite, né, esse desafio, né, a estar aqui 2, 3, 4, 6 horas. No último, o nome não era relógio de oração, era casa de oração. Nós tivemos pessoas aqui 24 horas orando ao Senhor. Maravilha isso, né? Que você possa se desafiar, se não às 24, que você possa estar aqui 2, 3, que você possa vir no sábado e vir no domingo, né? Mas esteja aqui com a gente, orando e nos ajudando na obra do Senhor, amém? Então, relógio de oração, sábado que vem, dia 25, das 12 de sábado às 12 de domingo, tá? E esse culto que você participa, né, e você que nos assiste pelo Facebook, este culto acontece todos os domingos às 18 horas, tá? Então, domingo às 18 horas é o nosso culto de adoração, de celebração ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Abriu sua Bíblia comigo então, Daniel, capítulo 6, nós vamos ler alguns versos. Eu iria ministrar uma outra mensagem. Estão fazendo um estudo a respeito do poder de Deus na vida do cristão. A gente ministrou na última oportunidade a respeito de justificação. Nós aprendemos que nós somos justificados por Cristo Jesus. Então o pecado, ele não nos condena mais. O pecado não domina mais o nosso corpo. E nós temos que nos livrar da presença do pecado na nossa vida. A mensagem de hoje é ser santificação. E nas minhas meditações e oração a Deus, Deus me despertou para ministrar uma outra mensagem antes da mensagem de santificação, né? Que é algo que introduziria para nós a respeito da santificação. E fiquei muito feliz porque já vi que Deus foi ao longo do culto mostrando que a mensagem era a respeito desse tema que nós vamos falar com vocês hoje. Amém? Desde o primeiro louvor, a mensagem dízimo e oferta e a mensagem agora principal, elas vão falar a respeito de uma coisa só, num tom só, e eu convido você a abrir então comigo Daniel capítulo 6, verso 20.
Diz assim a palavra de Deus: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vives para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nessa hora. Peça para Ele revelação. Peça para que Deus fale com você nessa noite. Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Que você saia daqui fortalecido pela palavra de Deus. Oh, Pai querido amado, essa é a nossa oração nessa noite. Oh, Espírito Santo, numa indignação santa, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nós reivindicamos que não saiamos daqui da mesma forma. Nós queremos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós queremos sair daqui, ó Deus, lavados pela Tua palavra. Nós queremos sair daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra. Nós queremos ostentar um testemunho fiel a Ti. Nós queremos ostentar, ó Deus, um testemunho fiel ao Senhor. Ajude-nos, ó Pai, nós Te pedimos, quebra as barreiras do nosso coração, do nosso entendimento, a árvore que o Senhor não plantou, que seja arrancada agora no nome de Jesus, e que floresça, que cresça apenas, ó Deus, a boa semente do Evangelho do Senhor. Essa é a nossa oração, nossa confiança está em Ti, ó Deus, fala conosco, no nome de Jesus nós oramos, amém. Está um pouquinho ruim aqui, está machucando. Então, esse texto de Daniel é um texto muito forte. Na verdade, o livro de Daniel é um livro muito forte. Quando você olha para Daniel, quando você olha para as passagens de Daniel, você vê uma ênfase muito grande a respeito da fé de Daniel. Daniel era um homem de fé. Queria despertar agora em você um seguinte raciocínio. O que você pensa quando você lê esses versos? Qual que é a imagem que você faz a respeito desse homem de Deus, de Daniel? O que fica mais clarividente quando nós lemos essas passagens de Daniel? Quem é Daniel? Daniel era um judeu, que você vai ver lá no capítulo 1, que ele foi tirado da sua terra e foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era um moço, um adolescente, assim como esses que estavam aqui na frente, que ainda que na sua mocidade, ainda que na sua adolescência, se comprometeu no seu coração: eu vou permanecer fiel a Deus, eu não vou me corromper. E ele decide ali a não comer dos manjares do rei. Ele prefere viver a uma dieta de legumes e verduras, para não se contaminar pelos deuses daquele povo, da Babilônia. Esse Daniel é o mesmo que, diante de uma visão do rei, ele consegue dizer para o rei, tanto o sonho que o rei teve, tanto a interpretação que o rei teve, salvando assim todos os sábios que tinham sido jurados de morte, porque nenhum deles, nenhum dos sábios, nenhum dos adivinhos, nenhum dos encantadores daquele reino conseguiu dar uma resposta satisfatória àquele rei. E Daniel foi o único que, mediante inspiração divina, deu o sonho e a interpretação do sonho. Esse Daniel é o mesmo que, diante de uma outra cena inusitada, uma mão começa a escrever nas paredes, e o rei fica atônito. A palavra de Deus diz assim, que as pernas dele se batiam.
Imagine você a situação, você está lá numa festa, e era uma festa pagã dele, e ele olha para a parede, vem uma mão e começa a escrever em uma língua que ele não entendia. O medo se apodera sobre todos. Ninguém consegue decifrar o que é aquilo. Daniel é chamado e resolve o caso. Esse mesmo Daniel é o que nos diz na palavra de Deus, tinha um espírito excelente. Então nós, quando formos falar de Daniel, nós devemos falar da fé, mas principalmente da fidelidade de Daniel. Entenda bem uma coisa, fé e fidelidade são duas coisas indissociáveis. Eu não posso dizer que eu sou crente, eu não posso dizer que eu creio, eu não posso dizer que eu tenho fé, se na minha vida não é vista um caminho ou um trilho de fidelidade. Na verdade, se você olhar a raiz da palavra grega, você vai ver que quando o autor, falei do grego, né, no Novo Testamento, mas no Velho Testamento é da mesma forma, tanto no hebraico, tanto no grego, a mesma palavra usada para fé, é a palavra usada para fidelidade. Então quando você vê lá, no Novo Testamento, a palavra fé, ali está escrito pistis, P-I-S-T-I-S. Fé vem da mesma raiz de fidelidade. E a palavra que você vai encontrar na Bíblia quando você procurar por fidelidade é pistis. Então, é fiel, possui fidelidade aquele que tem fé. Do contrário, é verdadeiro. Aquele que não é fiel, aquele que não anda no trilho de fidelidade, nós não podemos imputar a ele fé. Olha que curioso. Se eu não ostento um caminho de fidelidade a Deus, de fidelidade nas minhas relações, eu não posso dizer que eu creio. Eu não posso dizer que eu tenho fé. E às vezes nós somos muito contradiços nisso. Nós constantemente confundimos fé com pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu entreguei meu dízimo lá, eu entreguei meu voto lá, vai dar certo. A palavra de Deus diz que vai acontecer assim, assim, assim. Vai dar certo. Achamos que fé é um mero pensamento positivo. Não, pense positivo que vai dar certo. Creia na palavra de Deus. Você não crê na palavra de Deus? Diga o que você quer ver acontecer. Isso é verdade. Se nós declararmos, acontece. Mas vivemos constantemente andando num caminho errado, achando que positivismo, fé positiva é o mesmo que fé bíblica. Às vezes achamos que fé é uma mera esperança. Esperamos que algo de bom aconteça. E isso é fé. Não é fé. Não é fé. Para mim dizer que eu creio, eu preciso demonstrar isso. E às vezes nós fazemos uma confusão nisso. Porque constantemente nós pegamos frutos e o colocamos como obras. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ele diz a respeito dos frutos. E quando ele quer que nós externemos os frutos, ele não está falando para você ir fazer. Ele está falando, como nós falamos na pregação no último domingo, que aquele que crê, aquele que tem fé, ele tem como fruto
todos esses 9 frutos. É como se fosse uma laranja. Consegue compreender? Uma mexerica, melhor. Imagina uma mexerica com 9 gomos. É o fruto do Espírito. Que maravilha. Quando você nasceu de novo, dentro de você, cresce uma árvore. E é preciso que essa árvore cresça, e que ela comece a dar frutos. E aí você acha que você tem que ir lá e produzir alguma coisa. Não, você precisa adubar e regar e esperar que aconteça. Se alimentar e esperar que aconteça. E aí os frutos vão começar a sair. Um desses frutos, está aí no seu televisor, você pode olhar. A última palavra que ele coloca aí, fidelidade. Nessa palavra aí, algumas Bíblias vai estar traduzida a palavra fé. Depende na sua, se você olhou aí rapidamente, vai estar lá fé. Porque para o autor bíblico é a mesma coisa. A palavra no grego é a mesma. Muitos estão aqui hoje porque são membros dessa igreja. E se são membros dessa igreja, nós podemos considerar ele como os fiéis. Fiéis por quê? Porque professam uma fé cristocêntrica, mas porque são fiéis. Porque externam fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Então, eu preciso entender essa questão dos frutos. Há um texto que é mal compreendido, que está lá em João capítulo 14. João 14, verso 21. Olha aqui, a palavra de Deus nos diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados de meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha o 23 e o 24 também. É o mesmo raciocínio. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras são minhas, e elas vêm do Pai que me enviou. Aí você acha que você precisa amar a Deus. E para você amar a Deus, como Jesus coloca, você começa a fazer coisas para Deus. Mas o raciocínio é o contrário. Se a sua vida não ostenta uma vida de obediência a Deus, isso significa que você não ama a Deus. Se eu não obedeço a Deus os seus mandamentos, significa que eu não amo a Ele. E não o inverso. Eu tenho que amar e cumprir os seus mandamentos. O apóstolo Tiago também coloca isso. Está lá, Tiago capítulo 2, verso 14. Outro texto que também não é muito compreendido. Olha o que o apóstolo diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí uns falam assim: ah, tá vendo? A fé não é só por fé, a salvação não é só por fé, é por obras também. Mas o apóstolo não está dizendo isso. O apóstolo Tiago está falando assim: olha, se você diz que crê, alguma coisa vai comprovar que você crê. Veremos evidências que você crê. Veremos sinais de que você crê. Ora, você diz que crê, mas eu não estou vendo os sinais. Você diz que crê em Jesus, mas eu não estou vendo os sinais que você crê em Jesus. É esse o raciocínio que o apóstolo está querendo conduzir em nós. E o principal deles, Mateus capítulo 7. Se puder pôr para nós, Mateus capítulo 7, verso 15. Olha o que Jesus nos diz. Mateus 7, 15. Tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. E ele prossegue: vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheira ou figo de ervas daninhas?
Ele prossegue: da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e nem a árvore ruim não pode produzir frutos bons. E olha o que ele diz agora: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. O seguinte: portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Jesus está dizendo isso. Olha o que ele diz lá: é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, como que Deus nos analisa? Eu vou dar um exemplo para depois partir para a parte bíblica. Quem é pai aqui vai entender. Eu ouvi isso muito da minha mãe. Minha mãe falava assim, no dia das mães, no dia dos pais. Ela dizia assim para mim: eu não quero presente, eu só quero que você me obedeça. Quem já ouviu isso dos pais? Eu não quero presente, eu quero só que você me obedeça. É o que Jesus nos diz hoje. O que Jesus nos diz hoje? Filho meu, eu espero só que você viva isso que você diz. E às vezes nós nos enganamos, nós dizemos: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu tenho fé nele. Mas não é fé, é conhecimento. Sabia disso? Muitas pessoas confundem fé com conhecimento. Conhecer que Deus é uma coisa. Conhecer que Jesus é Deus é uma coisa. Conhecer que Jesus, que Deus, é criador de todas as coisas, e Ele subsiste, Ele sustenta, Ele dá sustentáculo para todas as coisas, é uma coisa. Você conhecer é uma coisa que não é igual à fé. Muitos de nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus. Mas como que Jesus nos diz se nós cremos nele? Se nós possuímos uma fé nele? Se nós temos os frutos? Se nós temos uma vida de fidelidade a ele? Então, eu preciso raciocinar comigo. Eu digo assim, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Aí, o irmão diz para você: vamos liderar uma célula? Não. Aí, mas assim, Jesus fala para nós irmos e fazermos discípulos. Então assim, você pode fazer o anjo da guarda com alguém? Não. A contribuição aqui na frente, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta? Não. O que as suas ações, se Tiago estivesse pregando aqui na frente, o que as nossas ações estariam dizendo? Ou Deus no céu, olhando para nós? Porque o que vale não é o que nós dissemos, não é o que nós pensamos. O que vale é se a minha vida externa, atitudes, atos que são coerentes com aquilo que eu acredito. É o que Jesus diz: se você me ama, se você está dizendo que você me ama mesmo, eu quero ver em obras. Não são as obras que conquistam a Deus, mas as obras são sinais, elas são provas. Que o apóstolo Tiago diz: me prova que sua fé é válida. Aqui estão as obras. Quando eu vou evangelizar, eu não levo só uma palavra, eu levo uma cesta básica. Ou eu levo um calçado, ou uma roupa, o que for a necessidade daquela pessoa que estou evangelizando. Eu creio em Deus e aqui estão as provas. Eu creio em Deus e aqui estão os frutos. Por isso nós precisamos parar de nos enganar. Por isso nós precisamos parar e olhar para a palavra de Deus e assumir realmente, às vezes de repente, assumir que de repente não cremos. De repente nós não cremos nesse Deus, porque não faz diferença o que Ele diz. Porque se nós cremos nesse Deus, a nossa conduta, ela vai agir de acordo com o que Ele diz para nós aqui.
Se eu digo que eu creio nesse Deus, eu sou o primeiro a me dispor para ir e liderar uma célula, ou para ir, de repente, ir e ceder minha casa para uma célula, ou de repente a ir fazer um discipulado com alguém, ou de repente a contribuir na casa de Deus, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus avance, para que possamos progredir. Se eu digo que eu creio, eu preciso imaginar que quando eu estou com o meu celular aberto, quando eu estou vendo as coisas no meu celular, que Deus está ali comigo, e que eu me importo com o que Ele pensa, ou com o que Ele quer para a minha vida. Ou quando eu estou na tela do computador, ou quando eu estou assistindo um filme, alguma coisa, ou quando eu estou com minha namorada, eu preciso mostrar, eu preciso ter esses frutos que dizem, são os frutos que dizem, não é o que eu falo, é o meu fruto que diz. É o meu fruto que identifica. E às vezes nós olhamos para grandes homens que sozinhos mudaram muitas coisas. E hoje nós somos uma legião tão grande de evangélicos, mas na verdade nós não cremos em Deus. Porque não faz diferença quando eu abro a tela do meu celular, não faz diferença quando eu sou chamado a dizimar ou ofertar, não faz diferença quando eu sou chamado a fazer alguma obra na casa de Deus. Quando eu estava aqui, os adolescentes, meu coração ficou bem apertado, mas não de tristeza, de alegria, de saber que tem outros irmãos na nossa igreja, andando com a gente, que são fiéis a Deus, ou melhor, que creem em Deus, porque se eu creio em Deus, eu vou à luta, se eu creio em Deus, eu regaço a manga e vou à luta, porque eu olho na palavra de Deus, e Ele me diz uma coisa, e eu estou falando, eu sou de Deus, eu creio em Deus, então eu vou e faço o que Ele fala. Vamos para o texto de Daniel. Olha que delicioso é você ler esse texto. Olha o primeiro verso lá. Daniel capítulo 6, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. E pareceu bem a Dário. Dário era o atual rei. Ele era um medo, né? Ele estava ali até que depois Ciro viesse a governar. Então diz assim, pareceu bem ao rei Dário, que era o rei da Pérsia. Babilônia já tinha caído. Olha que engraçado. Babilônia caiu. Os medo-persas tomaram Babilônia. Daniel, ele era alguém, um político, dentro da Babilônia. Muda o governo. Agora é o medo-persa que está governando. E Daniel continua no governo. E diz assim, e apareceu bem a Dário, construíram sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 120 presidentes, ele constituiu 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Chegamos à conclusão, lendo Daniel, que ele tinha fé. Ele era alguém de fé. Mas a fé produzia nele frutos visíveis. Você podia chegar e dizer, Daniel, você realmente é homem de fé. Porque os frutos eram visíveis. E olha o que ele fala aqui. Ele tinha um espírito excelente. Quem diz isso? O rei Dário. Vamos entender a história um pouquinho. Babilônia cai, você lê no capítulo 5. Babilônia cai, vem os medo-persas, e aí Dário estava suspeitando de que a riqueza do reino ali estava se esvaindo. Que os políticos eram corruptos.
Pode isso? Político corrupto? Nada a ver, né? Ele achou que os políticos não estavam passando ele para trás. O que ele imaginou? Eu vou constituir 120 presidentes. 120 presidentes vão governar aqui a antiga Babilônia. E eu vou constituir sobre esses 123 príncipes. E um dos 3 príncipes era Daniel. E Daniel, ele se sobressaía dos 3 príncipes, se sobressaía dos 120. Abaixo desses 120 tinham mais hierarquias. Você sabe que quantos anos Daniel tinha quando ele passou por isso aqui? 80. Ele não era jovem, mas um jovenzinho. Ele era um jovenzinho quando está lá no capítulo 1. Aqui ele está com 80 anos de idade. Tem alguém com 80 anos de idade aqui? Ali, tem uma irmã com 80 anos. Então, ele tinha 80 anos. E o rei Dário, alguém que era pagão, olha para Daniel e diz: você, né, Daniel, de repente é só Beltesazar, que era o nome babilônico dele, e achava nele um espírito excelente. Ele se sobressaía dos outros. E aí, o que acontece quando você se sobressai dos outros? Perseguição. Os outros 120, eles não ficaram contentes. Porque realmente tinha roubalheira. Realmente eles não eram dignos. Realmente eles estavam usurpando o dinheiro do reino. E quando eles veem que Daniel estava a ponto de ser colocado governador sobre todos, o que eles pensaram? Acabou a mamata. Acabou a roubalheira. Ele não vai deixar mais a gente roubar ou a gente ter qualquer tipo de suborno aqui dentro do reino. Então o que eles pensam em fazer? Eles pensam em uma trama contra Daniel. Daniel tem fé, não tem? Ele cria em Deus. Aí eles começam a procurar alguma coisa. Mas Daniel tem fé, ele cria em Deus, e esse Deus é um Deus que é justo, que nos leva a atitudes justas. Eles procuram, vasculham, vai lá, ache lá no arquivo, lá para a gente achar alguma coisa dele. Vai com vizinhos, vai com parentes, vai em algum lugar. Tente achar alguma coisa de Daniel, para a gente poder se livrar dele. Vamos nos livrar de Daniel. E eles pesquisam, e não tem nada. E não tem nada. Não tinha nada para acusar Daniel. Isso é crente. Isso é ser crente. A minha fé externada em frutos. Provas, provas. Eles olham para Daniel e dizem: não tem nada contra esse homem. O que a gente pode fazer alguma coisa contra ele? E eles maquinaram e pensaram: a única coisa que a gente pode colocar contra ele é a fé dele. Vamos usar a fé dele como um instrumento para a gente poder pegar ele. E aí eles vão diante do rei. Eles vão diante do rei e fazem uma proposta para o rei. Rei, nós nos reunimos aqui, todo mundo em comum acordo decidiu. A palavra diz: foram todos os outros 2 príncipes, os 120 presidentes. Foram todos diante do rei, o rei ficou assustado com aquilo. E aí fala assim: nós queremos exaltar o Senhor. Nós queremos dar valor ao teu reino. Nós queremos reconhecer que és o grande rei. E nós queremos propor um decreto. Edite um decreto que todos devem orar somente a ti, que todos devem buscar somente a ti, que todos devem tê-lo como Deus. O que o rei pensa? Há um teólogo que diz assim: bajulação não é comunicação. Bajulação é uma tentativa de você
subornar, é uma tentativa de você influenciar. E como a gente às vezes gosta de bajulação, né? Basta alguém chegar do nosso lado, e as pessoas sabem dessa tática. A pessoa chega do seu lado, levanta a sua bola, e aí o que ela propor você aceita. Nós somos manipulados pelo bajulador. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com aquelas pessoas que chegam ao seu lado, te bajulando, te adulando, te fazendo favores. O rei na hora fica ali soberbecido e fala: muito bom isso, muito bom isso. Vamos fazer desse jeito mesmo. Vamos editar aqui um decreto, e lá ele já estava com o decreto pronto, e ele só assina e põe um selo dele, que maravilha, agora todos por 30 dias devem se ajoelhar ou orar somente a mim, a nenhum outro Deus. Só que esse rei, ele amava a Daniel, ele era amigo de Daniel. E sem querer, querendo, ele cria a cova de Daniel. Sabe uma coisa? Vou ensinar para vocês rapidamente. Comece a criar na sua vida círculos de influência e amizade. Isso é uma coisa preciosa que vai te proteger. Crie lá círculos. Então, aqui, faça um círculo menor lá no meio e coloque ali. No meu círculo menor, quem fala na minha vida é minha esposa, meu esposo, meus filhos ou meus pais. Essas pessoas podem falar na minha vida. E aí você cria um círculo maior e você vai colocando outras pessoas. E aí você vai criando círculos, ou como se fosse uma cebola, camadas, onde você vai se protegendo. Algumas coisas nós não podemos contar para todo mundo. Ou melhor, quando nós vamos tomar algumas decisões, nós precisamos ouvir algumas pessoas, que não é todo mundo também. Então, para decisões mais importantes, quem está no meu primeiro círculo de confiança? Essa pessoa eu vou ouvir conselho. Se de repente o rei tivesse algum procedimento assim, eu não ajo sem conversar com o meu pai, ou com minha mãe, ou com a minha esposa, se você é casado. Não, eu não compro um carro, eu não vendo um carro, eu não faço nada sem conversar antes com a minha esposa. Isso te protege de fazer burrada. E aí então, se o rei tivesse conversado, e pelo texto bíblico nós vemos que Daniel era como se fosse um conselheiro para o rei. Se o rei tivesse ouvido a Daniel, não tinha pagado o pato depois. Mas o fato é que, editado o decreto, eles correm para a casa de Daniel. Eles vão lá para frente da casa de Daniel e ficam esperando, porque Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele costumava orar, e era o costume judeu. O judeu, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava às 9 horas da manhã, ele orava às 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício no templo, a hora que Jesus morre. E ele orava ao final da tarde, ao pôr do sol. Então eles esperavam, e Daniel tinha um costume, ele ia no andar mais alto da sua casa, no seu quarto, ele abria as janelas, ele colocava o seu rosto de frente para Jerusalém, para o templo, e ali ele orava. E Daniel, sabendo o decreto, porque ele sabia, ele não estava lá na reunião, mas ele era tão influente, que ele sabia do decreto. Ele sabia que tinha pessoas que queriam testar a fé dele. E aí cai para nós. É 30 dias só, né? É só 30 dias, ore lá. Vai no porão da sua casa. Ore 30 dias lá, que ninguém fica sabendo. E depois você volta a orar na torre. Só que alguém que crê, ele não faz concessões. Alguém que crê, ele não faz negociação. Alguém que crê, ele é fiel. Alguém que crê, ele é fiel, ele tem fé, ele é fiel. Então ele não faz nenhuma concessão. O rei editou esse decreto, tudo bem. Mas eu vou continuar a agir de acordo como eu agia. E eu vou orar ao único Deus. E eu vou lá no meu andar
e ele vai lá, e ele ora, e na primeira oportunidade, Daniel já está condenado. Aí aquele grupinho que foi lá denunciar Daniel, chega para diante do rei. Fala, ó rei, não acreditas? Daniel, o teu principal, estava orando ao Deus dele. Eles usam até um termo pejorativo, eles falam assim, aquele israelita, né? Ele usa um termo pejorativo, dependendo da sua tradução da sua Bíblia vai ser diferente. Aquele lá, que veio cativo, ele está orando ao Deus dele. E aí o semblante do rei cai. O semblante do rei cai porque ele considerava Daniel. E aí a palavra de Deus vai falar que ele ficou o dia inteiro, tentando uma forma de livrar Daniel. Você sabe quem que estava tentando livrar Daniel? Você lembra? É o rei Dário, Medo, do povo Medo, que não honrava a Deus, não servia a Deus, era um pagão. O pagão estava vendo uma forma de liberar Daniel. Ele viu que ele fez uma coisa errada. E aqui nós temos um grande exemplo. Porque a nossa fidelidade é o nosso testemunho lá fora. Você quer dar testemunho lá fora? Ande em fidelidade. Ande sem negociar os seus valores. Ande sem qualquer tipo de negociação. Deixe as pessoas perceberem a sua forma diferente de proceder, de agir. Esse é o melhor testemunho que nós podemos dar. Então aquele rei, ele fica até o fim da tarde, o que eu posso fazer para livrar Daniel? E aí depois aquele povo chega de novo lá e fala, ó rei, tu sabes que um édito do rei, ele não pode ser quebrado. Um édito do rei precisa ser cumprido. Afinal de contas, você falou que era Deus. Como é que Deus erra? Você tinha que orar somente a Deus. E tinha muito isso dos imperadores passados, de se pôr como Deus, de se pôr como alguém inquestionável. Até a igreja às vezes faz isso. De não ter objeções. E aí o rei, pesado de coração, ele tem que cumprir o édito dele, ele tem que ir lá e manda Daniel para a cova dos leões. Sabe, a palavra de Deus nos garante uma coisa. Muitos não gostam desse verso, está lá em 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12, olha o que a palavra de Deus diz. Os que desejam viver uma vida de devoção a Cristo, sofrerão perseguições. Há um pregador puritano que ele diz assim, Henry Smith, Deus testa com provações, o diabo com tentações e o mundo com perseguições. Há um outro que diz assim, também puritano, Richard Baxter, que nós devemos nos preocupar mais em nos achar digno da perseguição do que nos livrar dela. Olha o que ele diz, ele é puritano, 1700 e alguma coisa. Olha o que ele diz. Nós precisamos verificar se nós realmente somos dignos dessa perseguição. Só que hoje nós tentamos nos livrar das perseguições. Não, peraí. É o contrário. Hoje nós somos perseguidos não por um testemunho fiel. Nós somos perseguidos por outras coisas. Nós somos perseguidos por falhas. E aí é engraçado porque muita gente chega para falar, para se aconselhar e pedir e falar. E você vê que a perseguição não é por causa de um testemunho ilibado. A perseguição é porque ela é, de repente, lá no trabalho dela, uma sarna.
De repente, lá na casa dela, ela é alguém que é uma intrigueira. Não é por devoção, não é por fidelidade, são pelo seu mau comportamento. O apóstolo Pedro nos adverte disso, nós vamos falar mais para frente. Então, olha o que ele fala: nós precisamos merecer a perseguição. E é uma história, né? Você pode ler na sua Bíblia, no livro de Atos. Os apóstolos, eles foram chicoteados numa certa ocasião. E eles saem felizes da vida cantando. Eles saem felizes da vida cantando, achando: oh, que maravilha! Nós fomos achados dignos de levar umas boas chicotadas, porque nós ostentamos a palavra de Cristo. Uma honra. Esse é o testemunho dos apóstolos. Nossa, eu estou muito feliz porque fui considerado digno de umas chicotadas, porque eu sustentei uma palavra de fidelidade. Hoje nós tentamos nos livrar das perseguições, mas a verdade é que a perseguição, ela vai nos acompanhar, como assim o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Você quer viver uma vida piedosa? Você quer viver uma vida em fidelidade? Vai vir perseguição. Vai vir perseguição. Lá no verso 14, abra comigo lá. Ou olhe no televisor. A versão do televisor é uma versão mais didática. Olha o que diz lá, verso 14. E assim diz, eu vou ler lá também. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado, procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Pode prosseguir. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. E aí o rei tem que dar o braço a torcer. E aí o rei dá ordens para que Daniel fosse preso, lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse, olha que precioso, o rei lhe disse, que o seu Deus a quem você serve fielmente. Olha o testemunho é de um pagão, é daqueles que nós queremos ganhar. Eles olham para nós, e eles vão dizer isso para nós, amém? Eles vão dizer isso de você. A quem você serve fielmente, o livre. A esperança do rei era que o Deus de Daniel o livrasse. Prossegue. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com seu anel, com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. E aqui nós temos uma semelhança de Jesus. Jesus, quando ele morreu, ele foi colocado no sepulcro, foi colocado lá, e a pedra, uma pedra muito pesada para tampar o sepulcro, para não ter desculpa. E aí Jesus ressuscita, e a pedra lá intocável, ele ganha vida. Aleluia. Então, o rei vai no outro dia cedinho, e ele tenta ver se Daniel estava vivo. Olha lá, diz assim, verso 19. De manhã bem cedo levantou-se o rei apressadamente e foi à cova. E lá na cova ele dá um grito, angustiado. Daniel, servo de Deus vivo. Olha só, olha a declaração que o rei faz. Servo do Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões. E aqui a gente faz um parênteses, já para a gente caminhar para o desfecho. Muitas vezes Deus nos livra, mas muitas vezes não é da vontade de Deus que nós tenhamos o livramento. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo que fala de fé, no capítulo 11 de Hebreus você vai ver que a muitos Deus livrou, mas há muitos, o testemunho deles foi essencial para que nós possamos ter hoje uma Bíblia para a gente poder usar como palavra de Deus, nós tenhamos
regra de fé para que possamos nos apoiar e andar segundo a fé dos apóstolos. De todos os apóstolos, vamos usar eles como exemplo, todos morreram martirizados. E sabe por que eles morreram martirizados? Como prova do que aquilo que eles viram era verdade. Você parou para pensar nisso? Por uma mentira, ninguém morre. Você só morre por aquilo que você acredita. Se tudo aquilo que aconteceu, e não foram só os apóstolos, né? A maioria dos cristãos daquele tempo foram martirizados. Se fosse mentira, se eles não tivessem visto o que viram, se eles não tivessem testificado do que viram, eles não queriam morrer. Eles não iam querer se entregar como mártir, como eu falei aqui no domingo passado, por uma mentira. Então, para nós hoje, é muito fundamental que eles tenham, por custa da vida deles, sido mortos. Com base na morte dos apóstolos, nós hoje podemos professar a nossa fé e crer que realmente tudo aquilo que eles viram foi verdade. Então, muitas vezes, Deus não vai nos livrar numa situação, porque é mais importante o nosso sustento do nosso testemunho. Foi fundamental aqueles apóstolos morrerem. Por isso que a Bíblia tem um espaço especial para eles, tanto em Apocalipse, tanto em Hebreus. Alguns morrem para que outros possam viver. Amém? E eles sustentaram o testemunho e foram fiéis até a morte. Daniel foi livrado, porque tinha um propósito para ele ser livrado. Era mais interessante para Deus firmar um testemunho para os judeus naquele tempo. Imagine só, eles foram levados cativos para a Babilônia, porque os seus governantes andaram de forma errada. Não andaram segundo o propósito de Deus, eles foram levados cativos. Mas Deus não esqueceu do seu povo, e Deus queria lá sustentar um decreto, um édito, para que eles pudessem permanecer firmes. Então, o que eles podiam pensar naquele tempo? Por que Deus permitiu que nós viéssemos cativos para a Babilônia? Não vamos mais confiar nesse Deus, não vamos mais andar de acordo com a vontade desse Deus, vamos andar pelos deuses desse mundo. E aí, de repente, Misael, Ananias, eles vão para a fornalha de fogo ardente e saem sem um pelo queimado. Aí os judeus olham para os três e falam: permanece fiel ao nosso Deus, vamos permanecer fiéis a Ele. Aí Daniel, ele vai também para a cova dos leões. E para aquele momento, era necessário que ele saísse da cova ileso, para que a fé daqueles que estavam cativos lá fosse fortalecida. Vocês lembram o que os três amigos de Daniel disseram antes de ser jogado na fornalha de fogo ardente? Se Deus quiser nos livrar, eles poderiam morrer ali, morreriam felizes. Mas para Deus aprove que eles passassem daquela provação para que sustentassem um édito de vitória. Daniel também aqui, ele passou por um momento, um milagre muito grande. Está no verso 3, verso 22, vamos ler. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 23, é muito importante esse verso. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera.
A fé dele o tirou da cova dos leões. Deus poderia ter evitado que Daniel fosse para as covas? Poderia. Mas Deus preferiu que ele fosse para a cova, para que ele sustentasse um édito de vitória, para que ele pudesse proclamar ao nome de Deus àquele povo naquele tempo. E aí Daniel é livrado por causa da sua fé. Nós não prometemos para você que sempre você vai ser livrado. A Bíblia não promete isso. O que a Bíblia promete? Perseguição. Promete perseguição. Mas aqueles que permanecem fiéis até o fim, ou eles veem o milagre de Deus, ou eles vão receber a coroa de glória, coroa de justiça. Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar de acordo com aquilo que nós dizemos que professamos. E olha o que acontece em seguida. É muito importante isso. Verso 24, eu não vou ler mais. Depois você pode ler na sua casa. No verso 24, o que o rei manda fazer? Pega aqueles que acusaram Daniel, pega os seus familiares e colocam lá para os leões. Sabe uma curiosidade desses leões? Como é que eles eram tratados? Eles sempre eram deixados famintos. Qualquer hora podia ter uma condenação e eles precisavam que os leões estivessem famintos para comer a pessoa que fosse jogada lá. E aí, não é um costume judeu, Deus abomina você aplicar a pena dos pais nos filhos. Então, Deuteronômio diz para nós que é abominável, Deuteronômio 24, a pena dos pais não passa para os filhos. Mas a gente está falando de um povo pagão. E o que o rei pensou na hora? Eu vou mandar matar todos esses que fizeram falsa acusação contra Daniel, porque eles não são de confiança. E por que eles mandavam matar os filhos também? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque a gente às vezes lê a Bíblia e acha que Deus que mandou matar. Quando a gente tem que analisar de uma forma correta a palavra de Deus. Eles matavam os filhos naquela época, porque eles não queriam que um filho de alguém que foi condenado viesse depois para vingar a morte do seu pai. O povo pagão, ele achava melhor enterrar a família inteira do que depois ficar se precavendo de um filho vier e querer honrar a morte do seu pai. Então todos vão morrer. Mas o que fica para nós aqui? Eles cavaram a cova para Daniel e acabaram deitando nela. Os leões dilaceraram aquelas pessoas. Olha o verso 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações, e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Olha o propósito de Deus ter livrado Daniel da cova. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Lembra que havia o primeiro decreto, O primeiro decreto era para orar, era para adorar, era para peticionar, pedir para o rei Dário. Olha o segundo decreto. É feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia. Este Daniel, pois, prosperou. O prosperar, no português a gente tem é limitado a financeiro, O inglês a palavra é melhor. Porque o prosperar é para tudo. É um verbo muito, muito abrangente. E prosperou o reinado de Dário, e no reinado de Ciro, persa. Daniel, ele sustentou um testemunho de um homem fiel. Daniel honrou a fé que ele tinha. E o que a gente precisa para nós hoje entender?
Que da mesma forma como Daniel foi provado, foi perseguido, nós também somos perseguidos. Você vai encarar a perseguição lá onde você trabalha. Você vai encarar a perseguição lá na sua casa. Mas não uma perseguição porque você criou contenda. Não perseguição porque às vezes nós somos, nós cristãos, nós somos uma sarna. Nós não sabemos nos portar, nós não sabemos como edificar as pessoas. Nós achamos que trazer palavras de condenação é pregar boas novas do Evangelho. Precisamos ostentar esse testemunho. E por ostentar esse testemunho, muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Mas o apóstolo Pedro, ele nos encoraja. Ele fala no capítulo 1, versos 6 a 8, e no capítulo 4, do 12 ao 19. Ele fala assim, que aqueles que ostentam um bom testemunho, não por acaso, ele diz assim, nós podemos às vezes ser jogados em fornalhas, ou em outras vezes, como se houvesse leões ao nosso redor, querendo nos tragar. Ele faz as duas referências do livro de Daniel. E o principal, nós precisamos apresentar diante de Deus todas as nossas angústias, todas as nossas petições. Nós precisamos ser como Daniel. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos dizer, eu creio em Deus, e eu vou agir de acordo com a minha fé. Não por acaso o mundo nos chama de fiéis. Não por acaso a palavra é igual. Não por acaso Jesus diz que nós seremos identificados de acordo com o nosso fruto. E eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer uma oração. Entenda que a fidelidade é um dom. A fidelidade é um fruto que Deus quer que flua de nós. Se eu creio em Deus, eu preciso ostentar uma fidelidade a Deus. É muito esquisito quando a gente prega. Quando eu falo de graça, ou quando algum outro irmão fala de graça. É muito esquisito. Quando alguém chega para nós e fala que nós estamos incentivando licenciosidade na igreja. É muito esquisito. É muito esquisito porque a palavra de Deus nos diz que aquele que bebe da graça, ele não quer mais ir lá se chafundar na lama. Aquele que experimenta a Deus, a Jesus, ele quer viver uma vida para Jesus. Por que você é salvo? Porque Ele te comprou. E porque Ele quer que você viva para Ele. Nós somos exclusivos dEle. A graça, ela não me impulsiona a viver uma vida cristã de qualidade, a viver uma vida cristã de santidade. E não é porque eu já sou justificado do pecado que eu vou me chafurdar no pecado. Eu vou ostentar um édito de fé. As pessoas vão olhar e falar para mim, você é crente, né? Já vi pelo seu proceder. Ou eles vão falar isso da nós. Nós iremos testemunhar e nós vamos dar um testemunho assim, excelente como deu Daniel. As pessoas vão olhar para nós, elas há de olhar para nós e ver que nós somos diferentes. E ver que nós realmente, nós não falamos só palavras vazias. Nós não falamos só palavras soltas. A nossa vida condiz com aquilo que nós cremos. Nós vivemos aquilo que nós acreditamos. Nós vivemos em santidade. Nós vivemos em amor. Nós vivemos para Deus. Feche seus olhos, Pai querido e amado. Oh Deus, nós precisamos, ó Deus, ostentar um testemunho fiel a Ti, ó Pai. Oh Deus, nós precisamos, ó Deus, que as pessoas lá fora vejam isso em nós. Oh Pai, acabou o jeitinho aqui dentro. Acabou, ó Deus, qualquer tipo de negociação com Satanás. Qualquer tipo de negociação com o pecado. Qualquer tipo de negociação com este mundo. Nós rejeitamos tudo aquilo que não vem de Ti. Nós queremos viver fiel para Ti. Porque o Senhor nos comprou quando ainda nós éramos mortos nos pecados. Nós não merecíamos, ó Deus, o que fizeste por nós.
Oh Deus, e é a nossa fé em Ti, que nos muda a cada dia, que nos leva, ó Deus, à convicção de que nós podemos andar em santidade, que nós podemos andar, ó Deus, numa vida reta para Ti, que as pessoas lá fora olhem para nós, e não vejam, Pai, pessoas que são, ó Deus, duas caras, pessoas, ó Deus, que são, ó Pai, uma coisa na igreja e uma coisa fora. Ó Deus, que haja perseguição, mas uma perseguição que nós merecemos, uma perseguição por causa do nosso procedimento, uma perseguição porque nós devotamos somente a Ti, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de cair, ó Pai, na cilada do diabo. Que possamos, ó Deus, não negociar com Satanás e ostentar, ó Deus, um rédito de fé. Nós oramos a Ti, ó Deus. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, só reforçando, sábado, meio-dia, começa o relógio de oração. 24 horas de oração. Então quero que você que é crente, que crê em Jesus de verdade, não fique de fora. Dê o seu nome, ligue para o pastor Alexandre, ligue para a Daiane, ligue para minha esposa, e o seu nome será colocado em um determinado horário. Quero só fazer um pequeno pedido, que os homens aproveitem o horário mais difícil, que é o horário da madrugada, para cobrirmos esse horário. Amém? Homens? Quem é homem aí? Levanta o braço. Amém. Foi boa a oração do Alexandre, mas antes que encerremos o culto, amado, eu quero orar por algumas famílias ou pessoas, financeiro, saúde, conjugal. Sai do seu lugar rapidamente e vem aqui na frente. Sai do seu lugar rapidamente e vem aqui na frente, amado. Vamos orar e vamos encerrar. Eu sei que é importante esse tipo de oração no final do culto, e às vezes nós esquecemos. Toda oração é válida, é evidente, né? Evidente, mas às vezes nós esquecemos. Quero que os discipuladores, pastores, coloquem as mãos enquanto eu estarei orando por cada um que saiu do seu lugar, por algum motivo de necessidade, de fé, e veio até aqui ao altar do Senhor. Essas cadeiras, se quiser afastar para trás, pode afastar as cadeiras, por favor. Você que está aqui na frente, apenas feche os seus olhos, põe a tua mão direita no coração, e nós vamos interceder por você nesse momento. Pai, te louvamos porque a tua palavra é viva e é eficaz. Apresento, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão, que saíram do lugar e vieram até aqui ao altar, ó Deus, por um motivo de necessidade, também de adoração, de gratidão ao Senhor. Pai amado, põe a minha mão no teu filho, na tua filha, meu Deus, na tua serva, meu Deus, em nome de Jesus. Olha, Pai amado, para a saúde física das tuas filhas, dos teus filhos, meu Deus, para o lado financeiro, profissional, Pai amado, de cada um dos teus servos que aqui vieram, meu Deus, família, filhos, ó Deus, esposa, esposo. Toque, Pai amado, nos órgãos internos dos teus filhos, da cabeça, Pai amado, até a planta dos pés, porque o Senhor é Deus de graça, é Deus que tem prazer em abençoar, é Deus que tem prazer em restaurar, em agir em nossas vidas, em estender o teu braço santo, o teu braço forte. Vem, Deus, de uma maneira especial, Pai amado, realizar os teus milagres, ó Deus, operar as suas maravilhas, falar aos corações, porque só o Senhor é o Deus que fala ao coração do ser humano. Pai, em nome de Jesus, vem restaurar a fé daquele que está fraco, meu Deus. Tocar, ó Deus, nas emoções, nos sentimentos daqueles que estão abatidos, quem sabe, ó Deus, desanimados. Ó Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que restaura. Nós cremos no Senhor, ó Pai, desta forma: o Senhor é o Deus que restaura, é o Deus da segunda chance, é o Deus que traz uma renovação espiritual para as nossas vidas. Vem, Pai amado, de uma forma toda especial, de uma forma toda específica, agir na vida dos teus filhos. Que aquele que tem dinheiro, Pai, para receber, que ele receba.
que aquele que tem dívidas para pagar, ó Deus, o Senhor é o Deus que prospera, que esses irmãos consigam pagar suas dívidas. Pai amado, traga, Pai amado, uma renovação espiritual, uma revolução financeira na vida da igreja. Por que, Pai, que oramos dessa maneira? Porque cremos no Teu poder, cremos em Sua graça abençoadora. O Senhor é Deus de graça, é Deus que gosta de abençoar. Então, Pai, Deus, exalte o Teu nome, glorifique o Teu nome em nossas vidas, e que daqui a alguns dias, ó Pai, cada um dos Teus filhos venham na igreja e testemunhem o Seu milagre na vida deles. Oramos em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados.